paz do Senhor. Que semana, viu, irmãos? Mas Deus é assim mesmo. A certeza que nós temos que Ele sempre vai estar conosco. Amém? O pastor Luiz me convidou para ministrar a palavra essa noite. E eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Se puder colocar na versão nova, transformadora, por gentileza. E eu dei um tema, nós estamos trabalhando a expansão através da honra. E o tema da minha mensagem essa noite é obediência a Deus gera honra em nossa vida. E eu quero trabalhar alguns homens de Deus que honraram a Deus e alguns homens que desobedeceram a Deus. Hebreus 13, 18 diz assim: orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. E desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Quem que deseja viver de forma honrada em toda circunstância e situação? Em todo dia, em todo ano, em todo momento. Então há uma palavra liberada para mim e para você. E que eu e você nós precisamos? Primeiro, tomar posse daquilo que é liberado para nós. E nós, na condição de filhos de Deus, nós temos que viver de acordo à vontade de Deus para as nossas vidas. E colocarmos ações na nossa vida, temos ações de um padrão de vida cristã. O que é uma ação de ter um padrão de vida cristã? É viver através dos princípios que foi estabelecido na palavra de Deus. É viver os mandamentos que estão escritos na palavra de Deus. Porque eu e você, na condição de filho amado de Deus, se nós somos obedientes e nós queremos honrar a Deus, nós temos que colocar como prática os princípios que foram estabelecidos na palavra de Deus. E nós tivemos homens que marcaram a sua geração, que marcaram toda uma história por ser obediente em qualquer circunstância, em qualquer situação. E a sua obediência honrou o nome de Deus. Independente de qualquer circunstância que eles passaram, eles continuaram firmes no propósito de obedecer a Deus. E eu faço 3 perguntas aqui essa noite para nós iniciarmos a palavra. Você é obediente a Deus? Será que nós somos obedientes a Deus? Será que nós somos obedientes aos princípios, aos mandamentos estabelecidos na palavra de Deus? Será que eu e você nós temos colocado em práticas aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra? E a terceira e última pergunta: qual é o nível da sua obediência em relação a Deus? O pastor Luiz começou a abertura do culto aqui falando que a honra começa no coração. E a própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que o seu coração está cheio? O seu coração transborda em viver os princípios da palavra de Deus? Porque se eu e você, nós temos consciência de vivermos os princípios, nós, além de nós obedecermos, nós estamos honrando a Deus. É fácil ser obediente a Deus? Não. Por isso que é uma condição. Por isso que nós alcançamos a honra. Mas eu quero dar exemplos de alguns homens que marcaram a sua geração pela sua obediência e foram honrados por Deus. Que passaram por situações adversas, mas jamais abandonaram e desistiram de obedecer e seguir a Deus. E nós temos uma semelhança com esses homens. Por mais que aconteceu há muitos anos atrás, mas nós servimos o mesmo Deus. E esses homens, o que diferenciou eles? A obediência. E através da obediência, teve ação de honra na vida deles. Eles foram honrados e marcaram as suas gerações. Nós temos aqui como exemplo Noé. Como com uma pessoa, numa época que não chovia, Deus pediu para ele construir uma arca, demorou aproximadamente 100 anos, ele construiu uma arca numa época que não chovia. Você já parou para analisar o que Noé passou durante o período dessa construção dessa arca? O tanto que as pessoas disseram, difamaram. Naquela época de certo não tinha bullying, né? Mas o pessoal curtia com a cara dele. Mas ele resolveu seguir firme no propósito de Deus, naquilo que Deus designou para ele. Às vezes nós temos
propósitos liberados sobre as nossas vidas. Nós temos promessas de Deus a se cumprir na nossa vida. E por qualquer situação, por qualquer obstáculo, nós nos paralisamos. Mas Noé, ele marcou não só a vida dele pela obediência, mas Noé, ele marcou uma geração. Nós podemos ler na linhagem de Noé. Abraão é da linhagem de Noé. Mas na frente nós vamos falar de Abraão. Mas nós vemos através do início de uma pessoa que quis obedecer, que decidiu obedecer, Deus honrou, e toda a geração de Abraão foi abençoada. Mas em contrapartida também, na geração de Noé, nós vemos o filho dele, o Cã, que expôs a nudez do pai dele. E toda a sua geração foi amaldiçoada. Ou seja, houve uma quebra de princípio, houve uma desobediência, houve uma desonra. E não só Cã foi amaldiçoado, mas toda a sua geração. Nimrod foi o bisneto de Noé. Ele que construiu a torre de Babel. Ele era neto de Cã e filho de Cush. Olha que uma desonra provoca. Ela se perpetua por gerações. Há a bênção geracional, mas a desobediência também gera desonra em toda uma geração. E toda a geração de Cã foi marcada por essas atitudes. E nós vemos Abraão, quando Deus diz para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ou seja, Deus deu uma ordem, e através dessa ordem gerou uma obediência. E até hoje nós colhemos as bênçãos que foi liberada sobre a vida de Abraão pela obediência dele, porque nós somos fruto dessa decisão de Abraão de obedecer a Deus. A sua descendência conquistará cidades que forem inimigas, e no meio dela e por meio dela, todos os povos serão abençoados, porque você me abençoou. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. E o que mais me marca na vida de Abraão é o legado geracional que ele deixou através da sua obediência. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, que privilégio de um homem que decidiu em servir a Deus, honrar a Deus. E o que mais me deixa maravilhado sobre a vida de Abraão, ele conseguiu passar um legado para o seu filho Isaque. E por onde Isaque passava, Isaque prosperava. Isaque, ele se especializou em cavar poços. Ou seja, ele deu continuidade na profissão, naquilo que seu pai se especializou. E Isaque deu continuidade. Olha que privilégio para quem é pai, saber que o seu filho está dando continuidade de uma profissão, continuidade de uma história, continuidade de um legado. Então, cabe a nós, homens, como sacerdócio de Deus, sermos responsáveis de implicar os princípios que estão estabelecidos na palavra do Senhor. Porque cabe a nós, como homem, como sacerdote, como provedor do nosso lar, ser o cabeça. Porque o pai, ele dá a direção, ele dá o destino. E de que forma você tem implicado os princípios na sua casa? Ou na sua casa, os princípios da palavra de Deus são negociáveis? Porque se você quer viver uma vida honrada, se você quer viver sobre a obediência de Deus, os princípios de Deus são inegociáveis. Os princípios, ele não tem tempo e nem época. Eles foram feitos para serem obedecidos. E às vezes nós deixamos de receber bênçãos de Deus, porque nós negociamos coisas que são inegociáveis. E depois nós colheremos aquilo que nós temos plantado. Outro exemplo de um homem que obedeceu a palavra de Deus, que foi honrado pela sua atitude. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia. Daniel foi levado cativo, ele era um príncipe. E ele adotou o estilo de vida que ele tinha antes. Ele podia exigir algo, não, mas ele não resolveu se contaminar com as comidas do rei e nem se reverenciar ao rei Nabucodonosor. Às vezes, por poucas coisas, nós negociamos aquilo que tem valor para Deus. Às vezes nós negociamos o tempo de adorar a Deus. Às vezes nós negociamos de estar aqui na casa de Deus. Às vezes nós negociamos um tempo de meditar na palavra de Deus, um tempo de orar a Deus. Aí às vezes nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o Deus da bênção. Então é algo que nós temos que refletir essa noite. Como que eu tenho levado a minha vida? Se minha vida tem sido uma vida de obediência, ela vai me levar à honra. E se minha vida tem levado uma vida de desobediência, eu vou viver uma vida de desonra. De que forma eu e você, nós queremos viver uma vida? De que forma nós queremos apresentar a Deus?
Porque todo ano é liberado uma palavra, é um ano da expansão. Mas se eu e você não mudarmos a nossa atitude, a nossa forma de viver os princípios de Deus, não vai acontecer nada. Pode vir aqui qualquer pastor e liberar, mas sua atitude não mudar, não vai mudar nada na sua vida. Nós temos outro homem que mudou a sua história, o apóstolo Paulo. Quando ele escreve em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele escreveu esse versículo, sabe onde que ele estava? Ele estava preso. Ou seja, ele foi um homem que ele não negociou os seus princípios. Ele foi um homem que ele sabia quem ele era em Deus, que qualquer circunstância não iria paralisá-lo, porque qualquer circunstância que ele passasse, ele sabia que ele tinha um Deus que era com ele. E às vezes nós paramos no meio do processo, nós não podemos parar, porque nós temos um Deus que é conosco, um Deus que não nos tira da prova, mas passa conosco no meio da prova. Então nós temos que entender isso, porque nós não podemos nos paralisar. Pedro disse, eu e os outros apóstolos responderam, preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Atos 5:29, ele sabia que Deus era a primazia na vida dele. Poderia ser qualquer circunstância ou situação, mas Deus era a primazia na sua vida. Moisés foi o outro homem que foi marcado pela obediência, que conduziu a libertação dos hebreus. Ele voltou à sua terra e foi conduzir ao povo. Ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu aquilo que Deus pediu a ele. E ele foi honrado como um homem que obedeceu a Deus. Será que se Deus chegasse hoje para mim e para você, de que forma nós seríamos reconhecidos por Deus? Como homens obedientes a Deus ou como os homens desobedientes à palavra de Deus? É algo que nós temos que refletir, porque nós queremos muitas coisas materiais, é maravilhoso, mas o nosso foco é o reino de Deus. Nossa vida é lá no céu. Olha o que Ezequias disse. Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-los. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis 18:6. Ou seja, esses homens, eles determinaram e impregnaram em viver e honrar a Deus. José, outro que foi vendido, foi traído pelos irmãos, foi vendido e foi trabalhar numa casa. E lá ele foi acusado de algo que ele não fez. Ele podia virar contra Deus, falar assim, não vou honrar a Deus, porque toda circunstância que eu passo, eu saio derrotado. Mas não, era o processo que Deus estava preparando para colocar José em lugares altos. E no meio à prisão, de toda circunstância que ele viveu de injustiça, foi lá que ele foi honrado. Então, às vezes, nós questionamos o processo, mas nós não enxergamos quando vai chegar no final do processo e aquilo que nós iremos conquistar. Olha o exemplo de José, a obediência que ele teve aos princípios de Deus, continuou firme, mesmo sendo injustiçado, mas ele resolveu em servir a Deus e ser obediente. E ele teve o maior privilégio, porque o seu pai abençoou os seus 2 filhos no final de vida, Manassés e Efraim. Ou seja, na vida de José se concretizou a bênção geracional, por mais circunstâncias ruins que ele viveu. E o maior exemplo de obediência e amor que nós temos em relação a um ser humano foi Jesus. Ele veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele orou no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua, como diz em Lucas 22:42. Deu a vida para salvar a humanidade e morreu em seu lugar. Mesmo nós não sendo merecedores, ele exerceu aquilo que o seu pai implicou nele. É algo maravilhoso. É algo que nós temos que parar e refletir, que nós não viemos por acaso, que nós somos fruto de uma obediência de Deus para com Jesus. E eu e você na condição de filhos, que nós venhamos sair daqui essa noite, entendemos que nós temos que obedecer a Deus, porque na nossa vida foi pago um preço de sangue, mesmo pela graça e misericórdia de Deus, nos alcançou através dessa atitude de Jesus. Jesus não precisava vir na condição de homem, mas ele veio e morreu em meu e seu lugar. Olha que privilégio meu e seu. E eu gostaria de tratar essa noite de 2 homens que tiveram oportunidade, mas viveram de forma desobediente. O primeiro dele é Sansão.
O significado do nome dele é Homem do Sol. Eu nunca vi uma pessoa chamada Sansão. Vocês já viram aqui? Eu só vi cachorro. Engraçado, né? Mas a gente tem que começar a analisar. Por que ninguém quer colocar nome de Sansão nos filhos? Só cachorro. Né? Eu nunca vi. Sansão, ele teve privilégios e oportunidades que eu e você, nós não vamos ter. Você sabia disso? Mas ele não valorizou. Ele foi escolhido entre os escolhidos. Por que Sansão foi escolhido entre os escolhidos? Porque Sansão era israelita. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Ou seja, ele foi escolhido entre os escolhidos. Ele teve uma posição de destaque. Ele foi constituído juiz em Israel. Ele defendia a causa do povo. E Sansão era tão forte que todo juiz tinha seu exército. E Sansão tinha o seu próprio exército, que era ele. Ele era o cara. Ele teve um privilégio de ter uma mãe e um pai de oração. Às vezes você veio de um lar totalmente destruído. E Sansão teve o privilégio de ter um pai e uma mãe de oração. E ele só nasceu através de um milagre de Deus, porque a sua mãe era estéril. Ou seja, houve um agir de Deus sobre a vida dele. E Sansão não era qualquer pessoa. Sansão foi separado por Deus para exercer o nazireado, ou seja, Sansão era um nazireu, era separado para o uso exclusivo de Deus. Sansão era separado para o uso exclusivo de Deus. E ele não podia fazer certas coisas, ter certas atitudes, ou seja, ele tinha que cumprir aquilo que foi estabelecido pelo nazireado. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia nada que viesse da uva, ele não poderia tocar em cadáver. Eu creio que naquela época, se tivesse panetone, ele não comia panetone, porque panetone tem uva passas, né? Então Sansão, como ele era separado, eles tinham algumas regras. Mas Sansão, ele não soube aproveitar o nazireado, a palavra que foi liberada sobre a vida dele. Ele não cumpriu os princípios que tinha sobre o nazireado. Sansão, convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias em Juízes 13. Vamos adiantar um pouquinho. Juízes 14. Olha para você ver, tanto que Sansão gostava do perigo e ele não valorizou aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Juízes 14. Certo dia Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Você sabe quem que era o povo filisteu? Era o povo que era inimigo do povo de Israel. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela. Consiga aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Aqui entra a questão do mandamento: honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. E é um mandamento com promessa. Aqui já começou a derrocada de Sansão. O seu pai e a sua mãe se opuseram. Ei, Jó, você que está aqui essa noite, se seu pai e sua mãe falar para você não fazer algo, não faça, porque não vai dar certo. Você pode ter certeza disso, porque eles são autoridades espirituais sobre a sua vida. Não há uma moça sequer em nossa tribo, ou entre todo o nosso povo, com que você possa se casar, porque tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos. Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim, e é ela que eu quero. Sansão parecendo que está vivendo o ano de 2025, né? Eu lido com os adolescentes, quando põe uma coisa na cabeça, estou apaixonado, pastor, foi misericórdia, irmão. Mas não é fácil, não. Ela, eu quero, ou seja, ele determinou viver no erro. Ela, eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Vamos lá para o versículo 8. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver. Ou seja, outra atitude que Sansão não poderia. Eu penso que Sansão gostava de viver em perigo, porque ele sabia o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer. Aonde Sansão mais gostava de passear? Nas vinhas dos filisteus. Agora, Juízes 16,
4. Olha o que acontece quando um filho desonra um pai ou a mãe. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por Dalila, que morava no vale de Soreque. No versículo mais embaixo diz assim: então Dalila vendeu ele por 1000 peças de prata. Você pode ver que toda desobediência, ela está linkada a algum valor. Ou seja, para nós que somos cristãos, o princípio ele tem que ser inegociável. A sua forma de seguir a Deus, ela não pode ser negociada. E para encerrar a fala aqui de Sansão, a Dalila, no versículo 18 diz: Dalila percebeu, ou seja, ela viu, que finalmente Sansão havia contado a verdade. Ou seja, Sansão contou todo o segredo para a mulher dele. Mas como ele havia casado com a mulher errada, ele contou o segredo para a pessoa errada. E mandou chamar os governantes filisteus. Venha mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e deram o dinheiro. Ou seja, ele vendeu toda a credibilidade do seu marido para os seus governantes. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-la as suas forças e deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia deixado. Irmãos, nós não podemos chegar a esse ponto. Não havia que o Senhor havia deixado. É algo muito triste, porque Deus tem algo grande para as nossas vidas. Sansão foi levantado como juiz, mas Deus abominou a sua atitude, o seu estilo de vida. Não deixe que chegue até esse ponto, que Deus abomine o seu estilo de vida. Mas a graça de Deus é tão grande, infinita, que antes da morte de Sansão, ele teve tempo de se arrepender, mesmo com os olhos furados. Ele matou mais gente no dia da sua morte que em toda a vida dele. Então a misericórdia de Deus alcançou a vida de Sansão, mas Sansão deixou de viver o propósito daquilo que Deus tinha para ele. Não deixe que a desobediência te afaste dos propósitos de Deus. Não deixe que a desobediência deixe de você de frequentar uma igreja, de participar de um curso, de fazer um seminário. Porque o propósito de nós aqui na terra é servir a Deus. Nós não podemos negociar isso. Outro exemplo de um homem que desobedeceu e desonrou a palavra de Deus foi Judas. O significado do nome Judas é louvor. Era um homem de boa referência naquela época. Eu também não conheço nenhuma pessoa chamada Judas. Não sei se alguém conhece. Mas Judas, ele teve um privilégio que eu e você nós não tivemos. Ele foi escolhido por Deus através de uma oração. Ele andou mais de 3 anos e meio com Jesus. Ele sentava à mesa com Jesus. Ele tomava café, almoçava. Ele andava com Jesus. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele era o homem de confiança de Jesus. E através de algumas moedas de prata, ele também desonrou a Jesus. Ele vendeu a Jesus, como Dalila fez com Sansão. Ele não respeitou e nem praticou 3 mandamentos que foi estabelecido na palavra de Deus. O primeiro, não roubarás. O segundo, não terá outros deuses diante de mim. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque se ele amasse o Senhor Deus de todo o coração, ele não ia negociar Jesus por algumas moedas de prata. E será que eu e você, o que nós estamos negociando na nossa vida? Às vezes não é por algumas moedas de prata, mas às vezes é algumas coisas que satisfazem a nossa carne. Eu e você na condição de filho, hoje nós venhamos refletir, porque nós temos que viver uma vida de obediência. Porque não vale a pena nós estarmos aqui, se nós não tivermos uma vida de obediência, e através das nossas atitudes, nós não honrarmos a Deus. Judas, ele andou com a porta, mas não entrou por ela. Ele andou com o caminho,
que é a verdade e a vida, mas preferiu atalhos. De que forma você tem vivido a sua vida? Ele andou com o dono do ouro e da prata, mas preferiu ser um ladrão. Ele andou com um pastor e não quis ser ovelha. Ele andou com o mestre e não aprendeu nada, porque a boca fala do seu coração estava cheio. O que estava cheio o coração de Judas? Ele andou com a vida e preferiu a morte. E é algo que nós temos que refletir, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Judas, ele teve tudo para ser marcada a sua história como um homem que honrou a Deus, ser um homem de confiança de Deus, mas ele trocou tudo por algumas moedas de prata. Ou seja, o seu coração não estava voltado para as coisas do Senhor. E obedecer é sempre melhor. Não negocie os princípios de Deus. Não negocie estar na casa de Deus. Não negocie em servir ao Ministério Fé e Família que você é membro. Não negocie. Busque a Deus. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe. Não existe. Uma certeza que nós temos, que passaremos por dificuldades, mas nós temos uma convicção e uma certeza que Deus vai estar conosco, que Deus jamais irá abandonar os seus. Então não creia que o evangelho vai ser fácil. A vida do apóstolo Paulo é a melhor referência para nós sobre isso. Ele escreveu: tudo posso naquele que me fortalece, numa prisão. Obedecer a Deus na totalidade promove a honra na minha e na sua vida. Que eu e você, nós possamos colocar em prática a obediência, para que nós venhamos honrar a Deus na totalidade na nossa vida. Que nós viemos trazer os dízimos na casa do tesouro, que nós possamos ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que nós possamos amar ao Senhor sobre todas as coisas, que nós não possamos negociar princípios, porque nós só temos uma convicção, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e a do diabo ele vem para matar, roubar e destruir. De que forma você quer viver? Agradando a Deus ou agradando o diabo? Se você quer agradar a Deus, a sua vida vai ser boa, perfeita e agradável. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus não há mentira, com Jesus não há trapaça, com Jesus nós não vendemos Ele por moeda, porque Ele é a obediência e a própria honra. Então nós temos que entender isso e impregnar isso nas nossas vidas. E eu convido a você a se colocar de pé, para nós estarmos encerrando. E eu quero orar essa noite, que Deus venha derramar espírito de obediência sobre a nossa igreja, para que nós venhamos alcançar a honra que está estabelecida na palavra de Deus. E depois de eu estar orando, o Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção. Pai, eu quero declarar essa noite, ó Pai, que o espírito da obediência, ó Pai, esteja em cada membro do Ministério Fé e Família, que nós possamos entender, ó Pai, que te obedecer, ó Pai, é te honrar, que nós fomos criados para te honrar, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Senhor nos colocou aqui na terra, como geração eleita, como sacerdócio real, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para os teus filhos, mas que nós venhamos a viver por princípios, a entender os teus mandamentos, e não negociar os princípios com o mundo, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, para aqueles que te amam, para aqueles que te obedecem, para aqueles que te honram. Que Deus abençoe a sua igreja, que nós venhamos a obedecer a ti, Senhor, como nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.